Boa tarde, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, daremos prosseguimento ao estudo do artigo de opinião. Como vocês bem sabem, na nossa última aula, nós já introduzimos esse assunto e problematizamos aqui o artigo que eu vou colocar na tela para os senhores novamente, que é o artigo do articulista Emerson dos Santos, que tem como título O Futuro da Educação. Artigo importantíssimo para nós, principalmente nos dias de hoje. A nossa preocupação com a educação como ferramenta principal para o futuro de todos nós faz mais do que importante lermos o artigo integralmente, observarmos a sua estruturação. E é sobre estruturação e conceituação e caracterização do artigo de opinião que nós falaremos hoje. Observando aí a página 153 do nosso livro didático, vocês visualizam um quadro azulado, azul claro, que diz o seguinte: o artigo de opinião é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre uma determinada ideia, influenciá-lo ou transformar seus valores a favor de uma posição assumida, que nós chamamos de tese. Então, toda e qualquer pessoa, acerca de qualquer assunto que seja, dentre esses, os assuntos mais ditos como polêmicos, você tem uma posição, que nós chamamos de ponto de vista ou tese. Para tanto, o autor se utiliza de argumentos e contra-argumentos para sustentar, refutar, ou seja, de alguma forma negar o posicionamento do outro, questionar ou mesmo negociar diferentes sentidos sobre a questão controversa apresentada, ou seja, entrar num determinado consenso, Então, o que fundamenta a minha tese são justamente os argumentos que eu sou capaz de articular e os contra-argumentos que eu também sou capaz de contrapor, em um determinado assunto. Então, esse gênero é publicado geralmente em jornais e revistas impressos e digitais, Principalmente hoje nos meios digitais, com o advento das redes sociais, os artigos de opinião, bem como outros gêneros que trabalham com argumentação, elas circulam muito em blogs, em vlogs, em sites e em portais de notícia. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. Por exemplo, quando esse artigo ele é publicado em um site, digamos, um site qualquer, ou uma revista, no caso, revista Veja, ou jornal Folha de São Paulo, qualquer jornal que seja, a responsabilidade da opinião e daquilo que é colocado lá no texto é completamente do articulista, ou seja, do produtor do artigo. Bem, mas para escrever um artigo, o que é necessário? Bem, nós vemos, primeiramente, que um artigo de opinião, como vocês bem viram, ele se organiza em parágrafos. E, geralmente, ele se apresenta com qual é a estrutura do artigo. Então, ele apresenta uma contextualização inicial, ou seja, uma abordagem geral do assunto, uma espécie de apresentação do assunto, uma tese, e apresenta também a questão controversa. Em seguida, nos parágrafos seguintes, de preferência os próximos, apresenta-se os argumentos e os contra-argumentos, que é uma espécie de quê? De detalhamento, de esclarecimento, de justificativas, de apresentação de situações, de exemplificações que vão justificar aquele ponto de vista assumido. Então, geralmente, apresenta-se o detalhamento, o problema, faz-se uma análise. E na conclusão,
dar-se novamente uma ideia geral, assim como se fez uma abordagem geral na contextualização inicial, aqui se dá uma ideia geral e se propõe, geralmente, uma solução para aquela problemática. Né? É uma espécie de resposta à questão controversa, ou seja, à questão polêmica. E faz-se, geralmente, como eu disse, um convite à ação. Pois bem, aqui à frente, né, na nossa página, já estamos aí na página 155, nós temos os tipos principais de argumentos que o articulista costuma utilizar para tentar convencer o leitor de sua tese, ou seja, de seu ponto de vista. Estão entre eles esses 4 aí. O argumento de autoridade, que é geralmente quando eu cito alguém conhecedor, um estudioso da área, alguém mais embasado no assunto, né? Geralmente de uma fonte confiável e reconhecida. Também eu posso utilizar o argumento de princípio, que apela geralmente, né, para princípios sociais e humanos que são incontestáveis. A gente sabe que hoje há uma problemática muito grande, né, nesses princípios sociais, o que é realmente princípios como dizem, com a mudança do meio social, isso tem se desvalorizado muito. Posso também usar o argumento de causa, que baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. Esse é talvez o tipo de argumentação, de argumentos mais comuns para usar. E quando eu uso a causa, geralmente eu apresento também as consequências disso, causa e consequência. E por fim, eu tenho o argumento de exemplificação, que é também um tipo de argumentação muito comum, que toma como base exemplo de fatos comparáveis, né? Eu associo esses exemplos à temática que eu estou discutindo no momento. Pois bem, eu quero, agora a título de atividade avaliativa aqui desta aula de hoje, eu quero que vocês desenvolvam aí na página 155 a seguinte atividade. Vocês deverão pegar o artigo, está lá na página 152, este aqui, ó, vou colocá-lo de novo, Futuro da Educação, observar a estrutura do mesmo, né, ele é composto de 3 parágrafos, só que no decorrer desses parágrafos, o autor apresenta determinados argumentos, que foi justamente o que acabamos de falar. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Então, você vai ler essas informações novamente, isso que eu acabei de tratar, ó, e justamente fazer o que se pede aqui, ó. Você vai identificar lá nesse artigo, vou mostrar de novo, neste artigo, quais são os argumentos que eu acabei de explicar. Ou seja, em que parte do texto você vai transcrever, que parte do texto o autor, o Emerson dos Santos, ele utiliza um argumento de autoridade para embasar os seus argumentos, né, a sua discussão. Onde ele usa um argumento de princípio, onde ele utiliza um argumento de causa e onde ele utiliza um argumento de exemplificação. Eu quero unicamente que vocês desenvolvam esta única questão. Só a questão de número 2 da página 155. Você vai lá no texto e transcreve a parte em que justifica-se um argumento de autoridade, a parte que tem um argumento de princípio, causa e exemplificação. Ao escrever, vocês deixam aí em torno de 3 linhas, 4 linhas, entre cada um dos itens, entre o item A e o item B, o B e o C e o D. Ok, pessoal? Obrigado por assistir a mais uma aula e até a próxima.